Beleza. Boa noite, Orlando. Boa noite, Sérgio, Nicoles, Bruno. Tudo bom por aí, pessoal? Só me digam se estão vendo me ouvindo bem, que daí a gente troca uma ideia hoje. É, Queria ver aqui se a conexão tá boa, e aí a gente toca a ficha. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com alguns slides, vamos ver se fica bacana aqui de colocar para vocês, que hoje é um assunto muito legal, que eu gosto muito, sempre trabalhei com isso, sempre gostei muito desse tópico de acústica em igrejas, e é uma coisa que, assim, quando apareceu na minha mão, às vezes tem coisas que a gente não escolhe, né, às vezes as coisas vêm, e por obra do destino, fica muito legal, porque a gente acaba, vamos dizer assim, curtindo cada vez mais aquele tópico. E quanto mais a gente é requisitado para fazer um serviço, né, mais a gente vai se especializando. Então, queria trazer aqui para vocês esse tópico que eu acho. Beleza, deixa eu só tirar aqui o. Vamos ver se. Aí. Acho que estava duplicando ali o áudio, né? Beleza. Galera, vê se está tudo ok aí. E seguinte, se está chegando meus slides aí para vocês, eu queria só comentar um pouquinho quem eu sou, quem talvez vocês não me conheçam bem ainda, né? Meu nome é Pablo Giordani Serrano, eu sou o fundador da empresa Pablo Serrano Soluções Acústicas, que trabalhamos com projetos, consultorias, laudos, especificações de materiais acústicos, enfim, bastante trabalho em escritório, que a gente pode fazer à distância, inclusive, né? E também a gente trabalha legal assim na parte de instalações acústicas quando a gente executa os nossos próprios projetos, né? Mas a gente conta com vários parceiros também nessa questão de instalações. Então, a gente tem trazido aqui para o mercado brasileiro uma visão assim de que dá para trabalhar com softwares, né, que às vezes são softwares mais pesados e tal, mas a gente também consegue trabalhar com a questão de especificações e técnicas um pouco mais simples, né? Que, na verdade, a gente consegue bons resultados, né? Não digo assim excelentes resultados, porque tem sempre uma margem de erro, mas assim, a gente consegue bons resultados aplicando pouco, né, de recurso. Então, a minha ideia é mais ou menos mostrar para vocês isso aqui hoje, tá? Como chegar num resultado bom com pouco recurso. E, em geral, as diversas igrejas aí que a gente tem visto no país estão com essa dificuldade, justamente, de conseguir fazer projetos com poucos recursos. Porque muitas vezes as igrejas contam com um recurso que é, claro, da espontaneidade da pessoa, né, da pessoa que está ali realmente querendo um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de fé. Então, a gente veio trazer aqui um pouquinho da nossa expertise também, e trazer, claro, conteúdo da melhor forma que a gente pode, através do Portal Acústica. Então, se vocês já conhecem o Portal Acústica, é a nossa plataforma aqui de conhecimento sobre acústica, que é um tópico que a gente gosta muito e vem trazendo conhecimento da melhor forma que a gente acha aqui, que é através também da internet. Então, se você já conhece o Portal Acústica, provavelmente sabe o que eu estou falando. Então, a gente é o quê? É uma empresa focada num propósito específico, é democratizar o conhecimento sobre acústica. Então, é, bom, se o som não está muito legal aí, me avisem, pessoal, porque eu acho que é questão da internet mesmo. Vamos ver. Qualquer coisa me dá um toque, tá? Bom, nós somos uma startup, né? Somos uma empresa relativamente jovem, que começou aí em 2016, basicamente, e a gente tem trazido para cá bastante informação através de e-books, de cursos, de treinamentos presenciais também, e a ideia é sempre abrir, né? Abrir a caixa, vamos dizer assim, ou a caixa de Pandora, né, que o pessoal gosta de dizer aí, e sem ficar assim naquela questão, vamos esconder, vamos vender todos os conhecimentos. Não, a gente quer, assim, tudo que eu dou aqui nessas lives, nos nossos
webinários, enfim, nos nossos treinamentos presenciais também, a gente acaba incluindo nos cursos, porque é um material que é para a vida e, enfim, a gente não tem que cobrar tudo que a gente faz também. A gente está aqui para contribuir também com a sociedade. Então, a gente conseguiu, nesse meio tempo, chegar num patamar bem bacana, com mais de 30 mil visitas mensais ao nosso site, através de 14 e-books, apostilas, muitos deles gratuitos, né? Mais de 11 mil inscritos nas nossas newsletters, nos nossos contatos do WhatsApp, e hoje temos 17 cursos e mais de 1.182 clientes. Na verdade, hoje eu estava vendo aqui, são mais 6 clientes que entraram hoje, então já foi aí para 1.188 clientes. Então, estamos aí sempre trazendo informação. Através de que canais, tá? Então, temos aqui o portal acústica.info, que é o nosso site, né? O LinkedIn do Portal Acústica, que a gente traz um pouquinho mais de informação técnica também. No Facebook e no Instagram, a gente está trazendo também, através dos Reels, através dos vídeos curtos e tal, mais informações para vocês, né? E se você tem interesse, então se inscreva na nossa newsletter através do site, né? E entre nos nossos grupos de WhatsApp. Depois eu vou dar aqui também o telefone do WhatsApp aqui para você conferir conosco, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos aqui, que eu acho bem bacanas, né, que você tem que, na verdade, ter alguns conceitos básicos antes de mais nada, tá? Então, que conceitos são esses? Então, basicamente, você precisa entender a diferença entre o isolamento e o condicionamento acústico, tá? Essa é uma questão chave aqui. Se você tem isso bem colocado, né, você pode priorizar o projeto, né, com essas especificidades. Eu preciso só tratar internamente, eu preciso ter mais qualidade interna, não estou ligando muito para o som vazar para os vizinhos. Então, a gente está falando de condicionamento acústico, basicamente, né? Quando a gente fala de isolamento, é justamente entrar e sair da igreja, né? Esse é o problema principal, tá? Desempenho acústico, a gente está falando mais sobre a questão, em geral, de edificações e até, assim, no ramo brasileiro, assim, de construção civil, a gente está mais preocupado com edificações residenciais. Então, em geral, a gente vai fazer essas avaliações de desempenho em quartos, enfim, em edificações residenciais próximas, de igrejas, de casas noturnas, de bares, restaurantes, diversos tipos de ambientes, tá? Mas, enfim, a nossa ideia é justamente trazer, assim, que o desempenho, ele é uma união, basicamente, na nossa visão, né, do condicionamento e do isolamento acústico. Então, há correções que você pode fazer nos cálculos de isolamento para contemplar essas questões de condicionamento e aí adquirir um certo desempenho daquele ambiente, tá ok? Gente, se tiver ruim aí o áudio, me avise aqui que eu tento fazer outra coisa aqui para a gente melhorar, tá? Eu queria trazer alguns vídeos também, aí estou compartilhando aqui o áudio do computador, e aí às vezes eu acho que ele consome muita memória. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de materiais de absorção e tal, a gente está falando basicamente o quê? De dar um melhor condicionamento acústico nesse ambiente. Mas alguns desses materiais podem ser utilizados geralmente dentro de paredes, né, para que você tenha especificamente mais isolamento, só que são materiais absorcivos, né, de forma que você consegue, então, colocando num sistema de parede dupla, por exemplo, otimizar o isolamento acústico desse sistema, tá? E materiais de isolamento, especificamente, a gente está falando materiais pesados, materiais que trazem realmente um bloqueio sonoro. Então, em geral, são materiais que pesam, né, que têm realmente massa. Então, por isso a lei da massa é aplicada, tá? Nesses ambientes aí de igrejas e tal, a gente tem uma questão que é o quê? Que é a questão do som
ser algo subjetivo, tá? O que que seria isso, subjetividade do som? É quando a gente tem uma fonte sonora, a gente medindo o som próximo a essa fonte sonora, ou seja, uma pessoa falando, seja uma caixa de som emitindo aquele som, você vai ter o quê? Um som medido por um equipamento. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um equipamento que eu estou trabalhando agora, tá? Que é um sonômetro. Esse aqui é um sonômetro da marca HBK, na verdade, HBK é Hot Singer Brewing Care, né? Esse aqui é um equipamento bastante versátil, né? Para você fazer medições de ruído, tanto ambiental quanto de salas, e ele tem também uma saída aqui para você coletar esses dados em forma de áudio, e aí você fazer avaliações, por exemplo, até da subjetividade do som, quanto à sua inteligibilidade. E isso é uma questão interessante, principalmente em ambientes como igrejas e tal, porque o mais importante, em geral, é você ter a palavra falada muito bem, vamos dizer assim, entendida por todos. Então, o que que isso envolve, né, basicamente? Envolve que você tenha em todas as posições de audição, ou seja, em todos os locais onde as pessoas do público estão sentadas, né, os fiéis, que você consiga ouvir e entender muito bem aquele som. Então, para isso, a acústica do ambiente deve favorecer essa questão. Toda a geometria, né, da nave da igreja deve favorecer para que o som seja direcionado para essas poltronas, por exemplo, mais ao fundo, que tem pouca energia sonora, para que essas pessoas tenham realmente mais som e consigam ouvir melhor, né? Não só por uma questão de nível, mas também de qualidade. Então, às vezes, aquele som que chega ao fundo, ele chega junto com todas as reflexões, esse som que bate nas paredes e vai de um lado para o outro, e acaba confundindo as pessoas ali, porque às vezes ela não sabe se o som veio da esquerda, veio da direita, um chegou um pouco mais atrasado que o outro, e dá aquela sensação de que está tudo meio embolado, né? Então, como corrigir essas questões, né? Observando esses parâmetros que eu estou colocando aqui de inteligibilidade, tá? Que são interessantes. E para isso também o profissional, enfim, quem avalia essas questões tem que saber um pouquinho sobre esses cálculos com decibéis, né? Esse parâmetro aqui que é bastante importante e interessante também, tá? Então, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre acústica em igrejas. Deixa eu dar um salve aqui para a galera aqui, o Orlan, tá legal, diz que melhorou o áudio, bacana. Alexandre tá lá também, boa noite. Elismar, legal, bacana aí te ver. A professora Estela Mares está aí também, acompanhando, bacana, boa noite, então. Valeu, pessoal. Coloca aí no chat para mim se vocês são, por exemplo, fiéis de uma igreja, se vocês são, por exemplo, consultores acústicos ou professores, enfim, pessoas que trabalham com acústica, ou se vocês são, por exemplo, de alguma congregação e são, por exemplo, vamos dizer assim, pessoas voluntárias, né, ou ainda pastores, tá? Então, coloca aí para mim, só para eu entender quem é o público para quem que eu estou falando, tá ok? Bota aqui no chat para mim para eu conhecer um pouquinho melhor vocês. Uma coisa interessante que muitas igrejas não têm, tá? Não tem. E por que que eu falo que é importante ter isso, né? Um dos meus melhores clientes, né, uma igreja de grande porte, né, que tem praticamente como se fosse uma franquia, né? Ela tem em todo o país, e ela tem um trabalho lindo, um trabalho de engenharia, um trabalho de arquitetura primoroso, tá? Ela elaborou aqui um documento que eu vou estar aqui, vamos dizer, colocando aqui o sumário desse documento, que eu acho muito importante para quem está trabalhando com isso, tá? Eu acho que, assim, a igreja de vocês, se não tem ainda, pensem um pouquinho nisso, tá? Elaborar um manual aqui, como se fosse uma diretriz de um escopo de projeto de acústica, tá? Por que que eu estou falando isso, tá? Porque, assim, é importante não só para arquitetura, né, ter já indicações, por exemplo, se você tem uma igreja que já é muito parecida, né, na sua cidade, na cidade vizinha, já tem um projeto
básico arquitetônico, é importante que, quando se for construir uma nova igreja, aqueles problemas que aconteceram nessa igreja não sejam repetidos na outra igreja, né? Concorda comigo? Então, assim, presta atenção nessas questõezinhas aqui, que elas são bem importantes. Então, como elaborar um manual de escopo de projeto para que, quando caia esse projeto, claro que assim, ó, todo projeto ele tem que ser adaptado, tá, gente? Não adianta você fazer um projeto e achar que ele vai ser também sempre igual em todos os lugares. Tem uma diretriz base, mas chegando na localidade, aquele terreno, de repente, exige que se faça uma fundação diferente. Às vezes, aquele terreno, ele está numa área mais adensada populacionalmente, exige um isolamento acústico um pouquinho maior, tá? Às vezes, aquela área, ela é uma área que é mais fria, então exige revestimentos térmicos um pouco melhores, né, do que uma área mais quente. Então, são tudo adaptações. Então, assim, nesse escopo aqui, esse que eu estou colocando aqui, esse materialzinho, é importante que, assim, você tenha uma diretriz, algo base, tá, para começar um projeto de uma igreja, tá? Então, o que eu coloquei aqui, né? Que, assim, eu trabalhei com uma empresa bem interessante, né, um cliente meu, que já tinha isso aqui muito bem colocado. Então, já tinha todas as questões aqui de infraestrutura, de paisagismo, incluindo até a acústica, tá aqui, ó, a acústica. Tá? Então, vamos abordar um pouquinho mais nisso, que, assim, a primeira fase de um projeto acústico tem que ser essa fase de concepção do produto. O produto aqui vai ser uma edificação, né? Então, aqui está um projeto que a gente fez, só para ilustrar essa questão, né? Se você já tem uma concepção, um desenho base, né, um 3D, já tem uma arquitetura base, é muito importante isso, para você entender onde é que vai os equipamentos, onde é as entradas, onde são as saídas, onde tem pontos falhos, né, da arquitetura, onde você pode colocar muros, onde você não pode colocar, e aí vai, tá? Então, tem todas essas questões que tem que ser observadas aqui. Então, assim, nessa primeira fase do projeto acústico, o que você vai ter? Vai avaliar, nessa tabela aqui, por exemplo, que eu estou colocando, né, como é que são as questões de normas técnicas, né? Então, se é uma área residencial, por exemplo, predominantemente residencial, você vai ter que ter, no máximo, 55 decibéis de ruído diurno e 50 dB de ruído noturno. Então, preste atenção nisso, porque se você tem uma banda de rock que toca lá, por exemplo, na sua igreja, uma música pop, enfim, né, uma igreja, às vezes, evangélica, que tem, né, cultos mais fervorosos e tal, você tem que pensar no isolamento acústico com um pouquinho mais de critério, tá? Se é uma área, por exemplo, mais voltada a industrial ali próxima, ou uma área mais mista, talvez o critério não seja tão rígido assim, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, ok, eu estou vendo aqui que tem um pessoal aqui que tem alguns engenheiros, tem alguns estudantes, voluntários, bacana, legal, projetos de sistemas de som, residenciais, corporativos, legal, ó, voluntários aqui das igrejas, técnicos, operadores de áudio. Então, assim, vocês que, assim, são técnicos, ainda estão começando nesse tópico, né, é importante entender os fundamentos. Não adianta comprar um sistema de 100 mil reais, né, e não conseguir tirar o melhor dele. Então, assim, às vezes, a acústica do local, somente a geometria, os revestimentos, como eles estão dispostos, qual que é a posição dos bancos, o tipo de revestimento dos bancos, às vezes não dá para mudar muita coisa, porque o padre ou o pastor, enfim, já tem, né, claro, uma tradição. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração, tá? Mas essas questões é que influenciam todo o projeto, todo o resultado final, tá? Então, às vezes, investindo um pouquinho mais em acústica, você pode otimizar o sistema de som top de linha que você adquiriu, né, para a sua congregação, tá? Então, em primeiro passo, assim, em geral, a gente está fazendo o quê? Está medindo os sons externos lá na igreja, né? Vamos dizer que ela não esteja construída ainda, né? E aí você compara com esses valores tabelados aqui que eu estou colocando nesse quadro, tá? Fazendo essa comparação e tendo ali os dados do empreendimento e tal, você consegue já fazer até uma análise de como os ruídos externos estão influenciando ali no culto,
né? Se você vai conseguir ter um culto que você consegue se concentrar, né? Que você consegue orar, né? Que você consegue ter um momento de paz. Às vezes a gente está procurando uma igreja porque a gente precisa realmente do momento de paz, né? Então é importante isso, que você tenha um bom isolamento sonoro por conta disso, né? E talvez, assim, tenha critérios até de sustentabilidade que a igreja queira almejar. Então é interessante isso também, tá? Legal. Então, bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que seria, então, o primeiro passo agora, já indo para a parte de projeto, de anteprojeto, tá? Então, aqui, a gente tem, por exemplo, as diretrizes, né, deste projeto, e aí temos o quê? As espessuras das alvenarias, tem várias questõezinhas aqui que vocês têm que dar uma olhada, tá? Porque, assim, pode ser que essas espessuras sejam insuficientes. Então, toma cuidado com essas questões, tá? Que são muito importantes nesse tipo de projeto, tá? Bom, outra questão aqui, tempo de reverberação. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente está toda hora analisando, né, fazendo análises prévias, ok? E, às vezes, só fazendo uma análise estatística, a gente já tem uma boa ideia de como é que vai ser a igreja e a gente já consegue especificar um material. Talvez não dê um resultado excelente, mas dê um resultado bom e bom o suficiente para aquela situação. E às vezes o nível de exigência também, ele depende muito, né, da igreja. Claro que a gente sempre quer o melhor, mas às vezes o melhor custa caro, tá? Então vamos pensar um pouquinho nessa situação, porque nem sempre, né, a gente conta com verba infinita. Né? Então, às vezes a gente tendo uma boa estimativa, conseguindo materiais de baixo custo, né, chegando num próximo ao tempo de reverberação ótimo, beleza, já atende a questão, tá? Então, aqui tem algumas recomendações que a gente faz nessa etapa de projeto, deixa eu voltar aqui para a tela grande, que assim, a gente vai ter aqui a parte de legislação, né, que envolve algumas normas técnicas, né, aqui, por exemplo, é um sumário de um projeto que eu fiz faz um tempinho atrás, né, então, você pode fazer uma simulação computacional de ruído ambiental nessa etapa, né, e usar esses dados para já ser quais são as diretrizes desse projeto, né, quanto às fachadas, quanto à questão do memorial explicativo. Então, se você tem, por exemplo, algumas igrejas, né, que eu trabalhei, elas tinham, além da parte da nave e os anexos ali, né, tinham apartamentos para receber as pessoas que vinham lá auxiliar nos cultos, né, padres, enfim, que vinham ainda cardeais, enfim, e a gente tem também o quê? Áreas que podem ser utilizadas para multimídia. Às vezes tem ali um estúdio de rádio, um estúdio de televisão, ou ainda um estúdio de ensaio da banda da igreja. Então, são ambientes complementares que também têm suas exigências específicas aí de isolamento acústico, né? E aí entra algumas outras coisinhas, né? Como a questão de circulações, shafts, máquinas, casas de bombas, auditórios extras, salas de reunião, etc., né? Então, tem várias outras salas aí que podem contemplar o projeto acústico também, né? Nessas primeiras análises aí, que são feitas nessa fase B dos projetos, tá? Então, bacana. Aqui, assim, eu só estou dando um exemplo de um escopo desses de acústica, tá? Que, assim, lembra daquelas diretrizes que eu comentei, que são interessantes ter para a igreja, de repente, de vocês? Então, dá uma olhadinha que, de repente, vale a pena, aqui nesse caso, vocês elaborarem um documento parecido com esse, até para guiar também todas as contratações de projetos que vocês venham a ter, tá? Então, olha só que legal isso aqui, ó. Você pode ter, né, nesse escopo de anteprojeto acústico, né, os índices de documentos, né, de pranchas do projeto. Você pode ter aqui também, deixa eu botar aqui deixa eu ver se eu consigo aqui um apontadorzinho laser que fica mais fácil, tá? Então aqui, um laudo de medição de ruído, né, do exterior, com alguns dados técnicos, né, específicos, que podem ser importantes aqui para essa parte de avaliação do ruído ambiental, né, no entorno, ok?
A questão da legislação local, cada local vai ter a sua legislação, então vai ter índices, né, que não são aqueles necessariamente tabelados lá na norma técnica, né, então tem que ficar de olho nisso, talvez seja mais restritivo. Depois, diretrizes do empreendimento, né, coisa que a gente já comentou ali, né, e aí vai todo o memorial explicativo dos parâmetros necessários para cada um desses ambientes, né, de repente se tem estúdios, se tem apartamentos, enfim, tanto questão de tempo de reverberação, que a gente está chamando aqui de TR, né, quanto a questão de isolação também. Então, dependendo do projeto, né, você pode ter esse grau de complexidade, que vai envolver vários ambientes dentro da igreja, né? Isso aqui pode ter, então, por exemplo, recomendações para estúdios de TV e rádio, circulações, grupos geradores, apartamentos, casas de bombas, sala de direção, berçário, aqui no caso, né, tinha até uma sala de um tecladista, né, que ficava separado aqui do pessoal no culto ali na nave, né, aqui são salas de aula, né, às vezes tem salas de aula específicas e tal, e aqui pode envolver também uma simulação computacional desse ruído, tanto no entorno, né, quanto a questão de ruído interno. Então, tem que ver se é necessário nessa fase do projeto. Talvez seja necessário para avaliar essa geometria ou essa arquitetura, vamos dizer assim, a arquitetura inicial do projeto, tá? Então, dá uma pensadinha nisso. Gente, não esquece aí de deixar o joinha, tá? Aqui embaixo, clica aí, e aqui do ladinho, clica também para se inscrever no canal, tá? Bom, vamos lá, tem aqui já algumas questõezinhas, tá lá o Carlos também, bacana, legal, valeu pela presença, tem nossos colegas aqui do EPBA também, ó, o Marcelo tá lá, o Douglas também, ó, fui técnico de som por vários anos na Assembleia de Deus, ó, que bacana, legal, hein, Douglas? Aqui tem uma pergunta, ó, que já está entrando o seguinte, ó, pode comentar quantos pontos de medição são suficientes para determinar o ruído de fundo no entorno? Então, Igor, é o seguinte, ó, às vezes a gente tem um ambiente muito grande, né, assim, uma igreja de grande porte, e a gente precisa de um pouquinho mais de pontos do que, por exemplo, uma igreja que se você só tem acesso, por exemplo, à fachada frontal, porque às vezes a fachada traseira ou tem mato, ou ainda, de repente, não tem potenciais reclamantes, talvez nem precise fazer uma avaliação atrás, tá? Você tem que pensar na norma 10.151, onde tem áreas habitadas, né? Então, assim, onde tem potenciais reclamantes, né, para que esse som da igreja não vaze para esses vizinhos, né? Mas se a igreja não está construída ainda, você pode pensar assim, então vou medir ali na fachada onde vai ser essa igreja, e de repente dentro do terreno, já para ter algum parâmetro, mas a ideia nessa medição inicial é que você identifique as principais fontes de ruído daquela região e faça uma boa caracterização delas, para de repente colocar isso num modelo computacional, fazer essa simulação computacional que eu estou colocando aqui, né, tanto nessa parte de inicial, deixa eu ver se estava aqui no slide anterior, né, que aqui, junto com essa parte dos achados iniciais, né, junto com esse laudo de ruído, você pode incluir essa simulação aqui prévia, tá? E esses parâmetros aqui, quanto à inteligibilidade e tal, pode ser feito já numa forma inicial de anteprojeto, para avaliar o que você tem, e depois você pode já, claro, aqui já é um projeto já na parte interna, mais de conforto, né? E aí você pode até colocar, se a igreja já existe, né, alguns pontos de medição aqui. E aí tem normas específicas para isso, tá? Depois eu posso entrar um pouquinho mais em detalhes, porque tem um vídeo bem bacana aqui, que eu posso trazer para vocês darem uma olhadinha, que é justamente esse ensaio interno aqui para caracterizar a qualidade desse ambiente, tá? Então, bacana. Bom, antes de ir para o projeto básico, de repente eu vou já verificar aqui se fica legal o vídeo, aí vocês me avisem aqui no chat, tá? Se fica bacana, se ele não está travando, tá? Mas eu vou colocar aqui então para vocês verem essa parte aí de caracterização de uma igreja já existente, tá? E é um vídeo que é de uma websérie
eu vou passar o primeiro episódio, daí depois vai ter um segundo episódio que vocês podem procurar aqui no meu canal do YouTube também, mas daí não se esquece de inscrever no canal e deixar aquele joinha, tá? Vamos lá. Beleza, bora lá. Galera, eu acho que o vídeo tá um pouquinho lento aqui, que eu acho que o sistema aqui tá meio lentinho, mas assim, eu acho que é legal vocês darem uma procuradinha na websérie ali, Acústica de Igreja, aqui no meu canal, que daí vocês vão conseguir ver melhor aí como é que é a questão, tá? E aí, assim, a gente passa para uma outra parte, tá? Vocês viram ali que tinha os decaimentos, né? Que às vezes eu deixava o tempo suficiente para excitar toda a sala, aquele ruído, e depois capturava ele só decaindo depois de desligar a fonte sonora. Então, essa que é a ideia de você pegar o tempo de reverberação, tá? E tem alguns locais que, nossa, tem um tempo de reverberação altíssimo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora sobre a questão do projeto básico, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, o escopo do projeto básico, né? Então, olha só, às vezes a gente precisa colocar plantas baixas, né, com os tratamentos acústicos, né, a inserção dos tratamentos acústicos projetados, assim, é meio que de praxe, né? Claro que, assim, só no memorial é difícil você fazer um projeto, porque às vezes você precisa de algum detalhe, precisa mostrar para alguém o que está sendo feito ali, né? Então, além da planta baixa, pode ser necessário algum corte para mostrar algum detalhe específico. Então, tem que colocar isso ali, memoriais de cálculo, né, de isolamento acústico, e memorial das especificações técnicas, às vezes, que exigem sistemas de controle de vibrações, de ruído de equipamentos e tal. Então, tem todas essas questões aí que podem estar incluídas nesse projeto básico, tá? O que mais? Bom, aqui tem só um exemplo para vocês darem uma olhadinha, né? Então, os cálculos de isolamento acústico, em geral, fazem com que a gente gere, por exemplo, anticâmaras, né? Aqui, por exemplo, uma saída lateral, que aqui a gente teve que criar uma anticâmara para a saída, para ter duas portas, porque essa porta aqui era uma porta de correio, que não havia possibilidade de a gente colocar um isolamento acústico muito bom, por exemplo, porque ela ia sair muito cara ou ia ser inviável, tá? E então a gente teve que criar essa anticâmara aqui, que daí a gente consegue colocar portas um pouco mais baratas. Então, assim, existem várias alternativas, né? Cada projeto é um projeto, né? Aqui, por exemplo, a gente criou uma área também, próxima ao púlpito, aqui onde seria a parte de palco, né? Que tivesse certa geometria, que não fosse totalmente paralela à parede de fundo, né? Dando um pouquinho mais de qualidade para os músicos que estão aqui, e tem alguns detalhes aqui nos lados, né, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, para também evitar esse paralelismo aqui, né? Então, tem algumas questõezinhas aí que vocês podem adotar, e aqui também funciona, às vezes, esses nichos, né, com lã de rocha e tal, como capturas de graves, né? Então, pode ser interessante em alguns pontos, tá? Aqui eu estou vendo aqui que o nosso colega aqui, o Carlos, está perguntando, vamos lá, medições de acordo com a norma 3382, né, sonômetro calibrado, gerador de ruído no dodecaedro de 6 pontos distintos, é isso aí que a gente fez naquele vídeo ali que vocês estavam vendo ali, que até tem o nosso protagonista ali, o Carlos estava lá também, bacana, legal, Carlos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Agora a questão é o seguinte, a gente está na fase C, né? Estamos na fase C do projeto. Então, a gente vai fazer esses cálculos de reverberação, né, com troca de revestimentos. Então, às vezes, a gente tem que sugerir outras coisas, né? Então, como aqui vocês estão vendo, aqui tem revestimentos internos, né, que alteram um pouquinho a geometria da igreja, tá? Espessura de alvenaria, a gente checa nessa parte também, porque às vezes, no projeto inicial, não se conseguiu o isolamento necessário, então, a gente tem que sugerir para a arquitetura e mudar isso e colocar. Então, aqui, por exemplo, alguns detalhes, às vezes você tem um modelo computacional que você está começando a trabalhar, então começa a colocar as coisas no lugar, começa a ver as dimensões, como é que fica as paredes, coisa e tal. Aqui, por exemplo, esse detalhe que eu havia mostrado ali, né? Que tem uma superfície aqui que ela é como se fosse um dente de serra, que está evitando um efeito muito ruim que ocorre, né, nos ambientes quando tem paredes paralelas, que é o flutter echo.
né? É uma situação desagradável quando você bate uma palma, assim, né, tem algum tipo de evento um pouco mais impulsivo, que a gente chama, né, um pouco mais alto e curto, né, no tempo, e aí você percebe que poxa, deu alguma coisa estranha, né, por exemplo, quando eu dei uma caixa de bateria, né, pô, essa caixa tá soando ruim, tá soando meio estridente, meio estranha, às vezes pode ser esse efeito, o flutter echo. Então, esses ambientes com música, é muito importante que eles justamente estejam aí garantindo que isso não ocorra, né, numa igreja. Então, dá uma pensadinha sobre essas questões. E até vocês estão vendo aqui alguns assentos, né, de igreja, é muito importante, tá, que a gente pense também uma igreja de forma similar a um auditório ou a um teatro, né? Porque tem um público, enfim, tem a situação de como esse público está posicionado e tal, e a roupa do próprio público acaba absorvendo o som. E o bom, assim, de um teatro, às vezes de um auditório grande e tal, é que a condição com poucas pessoas e com muitas pessoas, de forma a avaliar a acústica, né, ela fica muito similar em termos de qualidade. Só que às vezes nas igrejas isso não ocorre, porque os bancos das igrejas, em geral, são bancos rígidos, né? São bancos de madeira. Então, o que, que acontece às vezes nesses locais, né? Você tem aí uma situação que é desfavorável, né? Quando você tem poucas pessoas. Então, como lidar com essa situação? Se você consegue ter um bom diálogo, né, com o pessoal da administração, o pessoal que cuida dessas questões, e eles estão, vamos dizer assim, suscetíveis, né, à mudança, se eles estão mais, vamos dizer assim, pensando numa qualidade sonora, estão pensando em evoluir nesse sentido, pode ser que eles aceitem trocar parte dos bancos, ou pelo menos os assentos, ou mesmo os encostos, né, por um material um pouquinho mais absorcivo, né, como tecido, por exemplo, né, um revestimento ali, um estofado, alguma coisa do gênero, que se assemelhe mais à absorção sonora das nossas roupas, né? Então, a condição de reverberação desse ambiente vai ficar parecida com e sem pessoas. Isso vai ajudar e muito, né, as igrejas aí. Então, às vezes você está pensando, é o único local que eu tenho para trabalhar é o forro da igreja. Assim, dá mais uma pensadinha, porque às vezes não é só ali que está a resolução do problema, tá? Então, às vezes pode estar até no próprio público, né, nas pessoas, onde as pessoas estão. Então, aqui queria ilustrar essa situação, tá? Bom, aqui, assim, por exemplo, né, eu estou trazendo aqui um projetinho de referência, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, por exemplo, ao fundo da igreja, em alguns casos, a gente tem que botar painéis de alta absorção sonora. Por que disso, né? Porque, às vezes, quando a igreja é muito grande, em geral, você tem o que a gente chama de eco, né? O que, que é o eco? Ele, basicamente, é aquele som que é mais fácil para quem já foi numa montanha, ele dá aquele grito lá, eco, eco, eco. Ele fica lá, bate na montanha e volta, e aí você consegue se ouvir de novo, né? Se esse som, né, ele bateu na parede do fundo e voltou, e deu essa sensação de eco, né, é bem complicado. Então, é uma coisa que você tem que evitar, né, num projeto acústico. Então, às vezes, um fundo mais absorcivo, ele vai ser bem interessante para evitar essas coisas, né? Às vezes as laterais também podem ocasionar ecos, podem, tá? Então, dependendo da posição dos alto-falantes, coisas do gênero, só que tem que ser uma sala muito larga daí, né? Em geral, as salas são mais compridas do que largas. Então, às vezes, acontece esse efeito do eco, mas para salas relativamente grandes, né? Acima de 17 metros, em geral, a gente começa a perceber mais isso, tá? Então, seria um problema um pouquinho maior para salas com mais de 17 metros aí de comprimento em geral, tá? Beleza, olha só, um colega que está com uma pergunta, vamos ver. Quando usamos esses materiais não convencionais, temos como medir o coeficiente de absorção? Sim, Orlando, temos sim. Existem alguns equipamentos específicos, tá, que fazem essa medição no local, né, in loco, vamos dizer assim. Eu já trabalhei com alguns materiais desses, né, alguns equipamentos, que são bem interessantes, tá? Só que o valor, né, desses equipamentos é um valor real,
vamos dizer assim, um pouco mais alto aí do que você vê no mercado aí de sonômetros e tal. Então, é basicamente um tubo de impedância, tá? O que que é isso? É um tubo, como se fosse um cano, né, com um pouco mais espesso, assim, né, com dois microfones. Aí você aproxima da amostra, né? Coloca ali aqui numa das pontas, né? E na outra ponta você tem um alto-falante. Então você excita aquela amostra e calcula a impedância do material. Tá? Isso aqui é um pouquinho complexo para explicar aqui numa laje, mas assim, desse parâmetro você tira o coeficiente de absorção do material, tá? Beleza, tendo esse coeficiente, aí você consegue colocar num modelo computacional para avaliar essas questões. Só que, em geral, esses tubos de impedância, eles vão te dar a absorção numa condição que a onda vai e volta, é uma condição de onda plana, né, uma onda que chega ali, e de incidência normal ao material, né, então chega incidência normal. Mas, então, nesses casos, você tem que fazer uma correção para uma incidência difusa, ou seja, que chegue de várias posições e ângulos diferentes nesse material, tá? Então, só para evoluir um pouquinho nessa conversa, tá? Tem como fazer isso? Tem, né? Mas, em geral, assim, a gente está trabalhando com soluções mais rápidas, né? Às vezes o cliente, né, a pessoa que está ali fazendo o projeto, quer algo que seja mais prático, mais rápido. Então, vale a pena ter esses coeficientes já numa base de dados, né? E vou dar já um spoiler aqui, que ao final desse webinário aqui, fiquem comigo até o final, que eu vou fazer uma oferta para vocês de uma planilha especial que a gente elaborou, que tem aqui diversos coeficientes, né, de vários materiais, e numa forma super rápida, super tranquila, você faz uma estimativa de quanto material acústico vai, né? E a partir daí você pode já ajustar o tempo de reverberação da sua sala. Tá legal? Então, bacana. Vamos ver aqui, ó. Esses painéis, tá? Eles podem ser do tipo, vamos dizer assim, em geral são de lãs minerais, tá? Ou lãs, nem que não sejam minerais, mas que sejam, vamos dizer assim, recicladas e tal. Então, são materiais específicos que, em geral, são fibrosos, tá? Que você vai colocar ao fundo. Às vezes tem janelas e coisa e tal, então não tem como, né? Mas, assim, colocando ao fundo, você já vai ter um resultado relativamente bacana, tá? Então, aqui só para dar um exemplo de painéis e a posição preferível deles. Aí, quando você for para o projeto executivo, que é a última fase, que é a fase D, né, de projeto das especificidades, dá para se fazer uma análise um pouquinho mais complicadas, né? Aqui, por exemplo, é uma análise aqui de um espectrograma, né, numa posição específica de audição aqui da nave, né? Então, aqui você consegue observar como é que o som vai decaindo ao longo do tempo, tá? E no eixo Y aqui seria a frequência. Então, gerando um sinal, como é que esse som se decai. E às vezes começa a aparecer alguns artefatos em certas frequências, né? Que são justamente os ecos. Então, como tratar essas situações, né? Então, talvez você tenha que colocar um material de absorção em posições específicas que tratem justamente essas frequências que são mais complicadinhas de se trabalhar, tá? E nessa etapa você pode fazer também auralizações para você ouvir como é que esse som vai sair, tá? Eu até vou trazer aqui uma auralização para vocês também, de um projeto que já estava feito, só para se ter uma ideia de como é que é um resultado de projeto. Eu não sei se o sistema aqui vai, vai ficar bom esse áudio aqui, né? Porque, enfim, né, aqui hoje parece que os vídeos aqui estão um pouquinho travados e os áudios, mas depois eu posso também trazer, quem quiser, eu posso enviar uns áudios aí para vocês, tá? Com essas auralizações ou aurilizações, né? Tem gente que chama dessa forma aqui, tá? Então, aí você vai validar todas as memórias de cálculo nessa fase do projeto, né, fazer o detalhamento das plantas e tal, para a entrega do projeto da igreja, tá? Então, é muito importante que tudo já esteja bem definido, bem colocado na hora de chegar nesse projeto executivo, tá? Olha só, tem um colega aqui que está fazendo uma pergunta bem interessante, né? Tem programas de código aberto bons para estudo de acústica de um ambiente? Tem sim, tem sim. Eu estava aqui estudando um deles que se chama eSympa, tá? Ele é um software, assim, de código aberto que permite você trabalhar com algumas metodologias simplificadas, né, assim, mas
a interface dele não é tão intuitiva, tá? Deixa eu só pegar aqui um exemplo, ó, tô abrindo ele aqui para vocês darem uma olhadinha, de repente eu boto aqui em tela cheia, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor de ver. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, esse aqui é o eSimpa, tá? Então, assim, ó, você tem aqui um ambiente, tá? Vou só dar uma giradinha nele aqui, ó. Botei aqui uma fonte, 2 receptores, só para dar uma olhadinha e tal, né? Então, dá para ter uma ideia aqui, eu não, assim, não sou especialista nele e tal, ainda estou dando uma estudada, tá? Mas, assim, você tem que ir mexendo aqui nesses parâmetros, colocando, né, posições de receptores, posições de fontes, tá? E aí você vai observando e vai vendo os cálculos aqui. Então, aqui tem vários cálculos né, dos receptores, das fontes e tal, e aí depois você pode analisar isso aqui de uma forma bacana aqui para ver como é que é isso aqui, tá? Então, aí você tem que faixas de frequência que você começa a trabalhar, então, os resultados de projeto aqui, a energia total do sistema, o nível de pressão sonora, então, aqui tem os resultados, né? Deixa eu só aumentar aqui, ó, os níveis de pressão sonora em cada um dos pontos, né? As absorções que você tem trabalhando e tal, então, até queria, de repente, gerar aqui uma figurinha um pouquinho mais bonitinha. Ó, dá para você ver frequência a frequência, né? Os níveis de pressão sonora no ambiente, coisa e tal, tá? Deixa eu ver aqui, load animation. Eu acho que ele não está calculado ainda, tá? Ó, tá aqui já. Depois dá para calcular, enfim, dá para trazer aqui. Mas o interessante é, sim, que você pode também pegar essas geometrias, né, de qualquer software, né, e trabalhar aqui dentro. É claro que tem, assim, umas limitações, né? Aqui é uma caixa de sapato especificamente, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que é possível. Então, esse aqui é o eSimpa, tá? Se quiser, eu coloco aqui no chat para vocês darem uma olhadinha. De repente, a gente até organiza aí um treinamento sobre ele, que eu acho que seria bem legal aí para o pessoal começar a trabalhar com softwares abertos, que tem que metodologias de cálculo bem legal, né? Aqui eles têm uma teoria clássica de reverberação que é implementada, tá? E tem um outro tipo de método aqui que chama SPPS, tá? Que você faz tudo aqui em banda de terço de oitava mesmo, tem as propriedades dos cálculos aqui, é como se fosse uma acústica de raios, né? Então tem algumas coisinhas bem bacanas, tá? Depois eu mostro com mais detalhes para vocês aí. Bacana, estamos aqui na parte de projeto executivo. Gente, não esquece de deixar o joinha aí, tá? Dá um like aí, recomenda para o pessoal, se possível, se acharem legal esse conteúdo, e se inscreve no meu canal para acompanhar. Toda segunda-feira a gente tem aqui o Papo Sonoro, tá falando sobre um tema bacana, sempre um tema novo aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Então tá. Bom, aqui no nosso canal do YouTube, vocês vão encontrar muita coisa, tá? Dá uma pesquisadinha nas últimas lives também aqui do Papo Sonoro, que tem aqui outros tipos de conteúdos bem bacanas, que a gente está sempre tentando inovar aqui e trazer um pouquinho mais para vocês. Então, dá uma acessadinha aí. Bom, o que tem mais aqui no projeto executivo? Olha só. Caderno de especificação, né, com todos os materiais, peso, densidades, cores, então isso aqui é interessante, junto com a arquitetura, vocês produzirem um caderno desses, principalmente com os quantitativos, depois para orçamentação, né? O que pode ter mais no projeto executivo? Olha só que bacana aqui esse checklist, né, que foi feito por uma igreja bem organizada e tal, né, que já tinha muito claro o que eles queriam contratar, né? Então, aqui, detalhamento de vedação das passagens, dutos, eletrocalhas, detalhamento dos equipamentos acústicos, atenuadores, portas, difusores, detalhamentos de fixação e instalação dos elementos acústicos, detalhamento de construção, né, de como fazer, no caso aqui, né, fixação de barreiras acústicas, caso existam, né, execução de telhado acústico, informando todos os parâmetros necessários, peso do sistema, então isso aí pode ser necessário também para quando você tiver um outro projetista de estruturas, de telhados e tal, às vezes ele pede alguma informação tua ali, né, qual que é o peso do telhado e tal, então você já definiu porque
o isolamento acústico necessário, né, ele está intimamente ligado ao peso da estrutura, né, então tem essas questõezinhas que tem que ter uma interface bacana aí com o pessoal de estruturas. Bom, listagem de todos os acessórios, caso existam, né, enfim, às vezes a gente utiliza bases antivibratórias, sistemas específicos de isolamento de vibração, então, pode ser que seja necessário pendurar especiais para caixas de som e tal, então, é uma questão interessante, e essa questão aqui da aurealização, né, pode estar dentro do teu escopo. Assim, eu acho que são poucos, né, hoje em dia aí que estão fazendo uso disso e tal, mas é uma coisa bem bacana, né? Dá para fazer projetos sem isso? Dá, mas às vezes você não sabe como é que a coisa vai ficar, né, no fim das contas. Então, eu acho bem importante, assim, bem interessante, você avaliar, olha, aqui está o projeto arquitetônico inicial, né? Olha como é que está soando aqui, e olha como é que está soando agora com o projeto acústico, né? Então, é legal fazer esse antes e depois também, né? Então, fica bem bacana. Então, acho que vai trazer mais qualidade aí aos projetos. Bom, eu acho que eu tenho aqui alguns parâmetros que eu acho importantes, né, que, assim, o mínimo, eu acho que legal seria trazer, assim, para os projetos, né, seria você estar avaliando os níveis de pressão sonora, né, como é que eles estão distribuídos ao longo de todo o ambiente, né, o EDT, Early Decay Time, eu acho bacana também, o tempo de reverberação, que a gente já comentou, né? Os parâmetros de definição, claridade e inteligibilidade, assim, o definição e inteligibilidade são mais importantes para a questão da fala, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, uma igreja, enfim, que tem lá o uso da fala como primordial. A claridade, ela já está mais ligada à questão da música, né? Então, não necessariamente é um parâmetro, vamos dizer assim, que está intimamente ligado à fala, mas está bem ligado à música, então é bacana trazer ele aí, principalmente se é música mais clássica, música, né, sacra, assim, com tempos de reverberação maiores e tal, então ele é importante. Agora, quando é música pop e tal, aí você tem que ter valores de claridade um pouco mais altos, tá? Então, jazz, esses tipos de som, assim, eles exigem mais claridade, né? Sons mais lentos e tal, em geral, eles exigem uma claridade menor, né, para que se funda bem os instrumentos, né, num naipe, por exemplo, numa orquestra, alguma coisa do gênero, então se admite claridade menor, tá? Na ordem de 0 dB, coisa do gênero, tá? Aqui, assim, eu só estou ilustrando que, assim, os projetos, eles podem ser super básicos, né, mas eles podem ser bem complexos também. Então, aqui é uma igrejinha simples, tá? Uma igrejinha de 85 metros quadrados, que, assim, o que eles tinham para fazer era basicamente colocar um forro acústico e melhorar a questão das portas, tá? Então, às vezes, é só isso que precisa, né? Às vezes você pensa também, mas, poxa, tem algumas janelas aqui nas laterais, só que já tem um vizinho logo aqui. Então, vamos dizer assim, em alguns casos, é só questão de fechar a janela para, né, melhorar um pouquinho o isolamento acústico, já vai dar uma condição um pouquinho melhor, pelo menos para que a igreja não leve uma multa, né, se você tem alguns cultos mais fervorosos e tal, e às vezes colocando um forro para tirar um pouquinho daquela reverberação, talvez já seja o suficiente para garantir um pouquinho melhor de qualidade ali, né, dentro do ambiente. Então, eu quis trazer aqui uma planta de uma igreja bem pequena, justamente para mostrar que, às vezes, a solução acústica pode ser simples, tá? E assim, é o mínimo necessário, tá? Mas, enfim, os projetos podem ser um pouquinho mais complexos. Aqui tem uma igreja de um pouquinho maior porte, tá? Que aqui, assim, tá só ilustrando que, assim, a colocação de um material acústico numa parede, vamos dizer assim, ao fundo aqui do púlpito, já foi suficiente para reduzir os ecos, né? Mas ainda assim, se vocês ouvirem um pouquinho aqui do áudio, vocês vão ver que na aurelização, ainda assim, às vezes é difícil você conseguir evitar 100% disso. Então, às vezes você precisa até de um sistema de som bem distribuído, de forma que você garanta que em cada uma das posições aqui são zonas, né, são áreas de público distintas, né, e aqui vocês estão vendo A0, A1, A2, A3, aqui são áreas onde as caixas de som estão sendo colocadas no teto aqui, né, na parte de cima, né, para que esse som esteja bem distribuído, tá? Então, deixa eu ver se vai tocar aqui o áudio
de como é que ficou o sistema. Vamos lá. Aqui, caneta. Vamos ver se vocês estão ouvindo aí. Tá, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, assim, como é que seria a voz falada nesse ambiente, tá? Opa. In language, infinitely many words can be written with a small set of letters. Ó, vou colocar de novo a voz. In language, infinitely many words can be written with a small set of letters. Ó, vocês percebem que no finalzinho ali, ainda dá para ouvir um pequeno eco, né? Às vezes é uma parede lateral, às vezes é uma parede do fundo. Então, tem que perceber esse tempo que tem entre um e outro. Às vezes, no reflexo, no espectrograma, você percebe essas situações. Tá repetindo o áudio? Não. Então, assim, você tem que ficar ligado nessa situação, tá? Às vezes, ela está acontecendo e é difícil de você identificar de onde vem. E aí, só realmente o modelo computacional para você conseguir avaliar. Ó, vou avaliar, por exemplo, só as primeiras reflexões. Aqui que seria a primeira reflexão? Vou fazer um desenho aqui, acho, para ilustrar o que eu estou falando. Tá. Vamos dizer aqui, ó, que eu estou aqui no púlpito, né? Tem aqui, o som está saindo por aqui. E ele, vamos dizer, ele bateu aqui no teto e chegou lá naquela posição de audição ali no meio, tá? Ali, nesse caso, então, a gente tem a audição, né? Essa primeira reflexão que foi aqui do teto. Pode ser que seja uma primeira reflexão na parede lateral também, né? E, às vezes, esses sons, eles vão se fundir, né? É claro que vai ter um tempinho de chegada um pouquinho diferente e vai dar essa sensação de reverberação do ambiente, né? Então, essa aqui seria a primeira reflexão, né? O que seria uma segunda reflexão, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Seria o quê? O som que, por exemplo, bate numa parede lateral, bate na outra e depois volta para aquele ponto de audição, tá? Deixa eu limpar aqui o resto para ficar mais claro de ver o que eu estou falando. Então, vamos tirar essa reflexão daqui, tá? Então, ó, ela bateu numa parede, bateu na outra, e daí foi lá para aquele ponto de audição. Então, teve uma reflexão aqui e uma segunda reflexão nessa outra parede, até chegar no ponto de audição que a gente queria ali, tá? Então, aqui seria uma segunda, vamos dizer assim, ordem de reflexões, né? O que seria uma terceira ordem, né, de reflexões? Vamos apagar aqui novamente. Então, seria uma terceira ordem o quê, né? O som, vamos pegar até no fundo, por exemplo, né? O som foi lá, bateu na parede do fundo, voltou para cá e depois voltou para aquela mesma posição de audição. Olha só que interessante. Se aconteceu isso, o que pode estar ocasionando, né? Pode estar ocasionando aquele efeito de eco, né? Então, se não tiver um material de absorção lá ao fundo, é interessante que tenha, pelo menos ali no palco, né? Para que evite esse efeito, que às vezes a distância é muito grande e ocasiona esse eco. Tá? Então, às vezes, na parede da frente, a gente quer ter mais reflexão, justamente para direcionar o som ali com mais amplitude para as pessoas. Mas, às vezes, pode ser um tiro no pé, porque se você não tem absorção lá atrás, pode ser que gere esse eco, tá? Então, tem que cuidar um pouquinho nessa situação, tá? E é importante, então, ali, tá vendo que tem 3 posições de audição em azul ali? Eu peguei, assim, os piores casos para analisar, né? Porque, assim, as posições de audição, às vezes, mais próximas, né? Elas, deixa eu botar aqui tela cheia aqui, ó. Essas posições de audição mais próximas aqui do púlpito, né? Elas basicamente vão ter uma boa inteligibilidade, que estão bem perto aqui, por exemplo, das caixas de som e do orador, né? Mas as posições lá ao fundo são as menos privilegiadas, e às vezes a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa nessas posições. Então, aqui, por exemplo, esse áudio que eu coloquei para vocês, eu não sei se tocou bem legal aí, mas, enfim, era para avaliar essas posições que são as piores. Então, se essas aqui já ficaram boas, né,
Beleza, então as demais vão ficar melhores ainda. Tá? Então, aí você pode avaliar o que ali? Nível de pressão sonora, EDT, tempo de reverberação, todos aqueles parâmetros que eu comentei, tá? E aqui, por exemplo, um desenho, né, de como é que foi colocado esse material e tal, nas áreas e tal, né? Às vezes o interessante é o seguinte, ó, você, por exemplo, aqui, ó, nessa parte de cima, por exemplo, né, tinha um revestimento, né, que é um revestimento de absorção, aqui como eu estou ilustrando ali, e aqui embaixo é um outro material de absorção sonora para faixas de frequência mais graves, que eram necessárias para esse projeto aqui também, tá? Então, às vezes, você pode estar compondo uma parede para absorção de agudos e outra para absorção de graves. E aqui também traz um projeto que fica bacana esteticamente, bem legal, tá? Legal, gente, o que vocês estão curtindo aí? Dá um joinha, ajuda aí o canal e compartilha aí com seus amigos também. Se tiver interesse, se inscreve também no nosso canal. Então, vamos ver, o que eu preparei mais aqui para vocês? Já estamos chegando aqui ao fim, então queria convidá-los para participar dos nossos grupos de WhatsApp, tá? Então, temos vários grupos aqui do Portal Acústica, o grupo Acústica Brasil e Acústica Brasil 2 são grupos mais técnicos, tá? Que tem consultores, enfim, projetistas, profissionais distribuidores de todo o Brasil, tá, que estão aqui reunidos nesses primeiros 2 grupos aqui, tá? Então, fiquem à vontade aí, se vocês se encaixam nesse perfil, de entrar nesses grupos aqui. O grupo aqui de acústica comercial, residencial, aqui de salas, né, tem algumas pessoas que são mais leigas e tal, que estão a fim também de receber algumas informações sobre isso e tal, então, mais nesse interesse, né? Os grupos aqui de a eletroacústica, de ruído industrial e ambiental, geralmente são pessoas que estão trabalhando também, são mais técnicos, ou estão curtindo mais essa questão de áudio, eletroacústica, e estão precisando de informações mais técnicas, enfim, nesses tópicos, tá? Então, me adiciona aqui na agenda de vocês, tá? E me manda um WhatsApp que eu coloco vocês aqui, mando os links dos grupos para vocês entrarem, tá bom? Aí fiquem à vontade aí para a gente conversar também. Beleza, gente? Vamos lá, o que tem mais de interessante? Antes de divulgar aqui a planilha que a gente está lançando hoje, eu queria convidá-los também para entrar no app do Portal Acústica. É um aplicativo gratuito, tá? Que você pode entrar e ver aqui as notícias, artigos do Portal Acústica, fazer a locação de equipamentos, sonômetros e tal, né? Tem algumas ferramentas bem interessantes que a gente está lançando, então, algumas delas aqui, então, eu vou falar de uma planilha hoje específica, que é um lançamento nosso, e aqui tem o canal do YouTube, os cursos vocês podem acessar através do aplicativo também, tá? Só que é um aplicativo light, que, na verdade, ele é através da internet, tá? Se tiver conexão de rede, vocês vão estar acessando. Eu vou deixar aqui no chat aqui o link também, para quem quiser acessar através do link, no computador ou no celular, tá? Que para o celular vai funcionar melhor esse aqui que eu estou colocando aqui para vocês, tá? É só colocar ali diretamente no, no campo de busca ali, né? Ou do browser mesmo, que ele vai, tá? Aí tem lá o nosso podcast, tem os nossos contatos, materiais acústicos também. Quem for fornecedor de materiais acústicos quiser fazer parceria conosco, né? Também pode entrar aqui nas empresas de instalação, tá? Ou ainda com seus catálogos, e que o aplicativo é gratuito, então todo mundo aí tem acesso ilimitado, tá? Bacana, gente. Esse é o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos ver que horas são aí. Ó, já é 9h11. Então, assim, eu vou só passar um link bem bacana aqui para vocês, que é justamente da nossa planilha de hoje, né? Quem tiver interesse aqui, vou estar fazendo essa oferta, que é um produtinho muito em conta que a gente está fazendo agora e está oferecendo hoje com exclusividade legal, que é a planilha de reverberação e análise de ruído de fala, tá? É um material bem bacana, que eu estou botando o link aqui para vocês no chat, tá? Que quem quiser depois acessar e tal, dá uma olhadinha,
que é uma planilha super barata, que ela vai, o quê? Auxiliar nos projetos de condicionamento acústico de ambientes internos, usando métodos de acústica estatística, que são métodos simplificados, mas que dão uma boa estimativa já, e para evidenciar a contribuição do tratamento acústico, né, o sonoro proposto, em ambientes com predominância de fala, tá? Então, assim, ele é mais interessante para essas questões de aplicações de restaurantes, bares, salões de festa, e escritórios open plan. Por quê? Porque tem uma metodologia bem legal, tá? Que ela é aplicada para isso, e essa metodologia, ela inclui o quê? Quando tem várias pessoas falando simultaneamente. Então, a gente quer saber o quanto de ruído tem ali, com várias pessoas conversando, seja aos pares, seja em 4 pessoas, seja em grupos de 8, seja quais forem os grupos, né? Então, em geral, assim, salões de jantar e tal, né, geralmente tem mesas grandes, né? Então, tem critérios que, assim, poucas pessoas estão falando simultaneamente, tá? Mas, assim, por exemplo, num bar, uma pessoa geralmente está conversando com a outra, então são aos pares, tá? Então, dá uma olhadinha, ver se faz sentido para você também, se você quer se aprofundar nisso, né? Quem já está nos nossos cursos aqui do EPBA já vai ter acesso a ela, que eu já estou colocando hoje para o pessoal, que já era um bônus que era prometido, então já vai para os grupos hoje aqui do WhatsApp do Portal Acústica, do EPBA 6.0, que já está lá rodando. Então, quem não conferiu ainda, quem não é nosso aluno ainda, né, então tem a possibilidade de adquirir aqui. Como é que ela funciona, tá? Você vai ter aqui dados de entrada, tá, que são as dimensões da sala, ocupação máxima da sala, número de pessoas por grupo de conversa, o coeficiente do material acústico que você está propondo, né, isso que é interessante, ou enfim, que o arquiteto está propondo e tal, você pode fazer uma análise, ver se esse material ele é adequado, ou quanto de material acústico seria adequado utilizar se você quiser utilizar ele. Então, assim, o arquiteto está propondo um material X, ok. Quanto que eu tenho de área disponível para colocar nesse material X? Eu tenho, por exemplo, 20 metros quadrados, ok? 20 metros quadrados. A planilha vai te dizer se isso é suficiente, né? Se a aplicação de 20 metros quadrados desse material é suficiente ou não, né? Pode ser que não seja o suficiente para você chegar ao tempo de reverberação ideal. Então, você tem duas estratégias, né? Ou você troca o material para atingir aqueles 20 metros quadrados que você precisa, tá? Ou você pensa em o quê? Bom, vou pegar um outro material, né? Para atender aqueles 20 metros quadrados, tá? Então, essas duas estratégias, ou você seleciona o NRC e vê quanto de área, né, você precisaria, ou vice-versa, né? Então, você tem uma certa área e qual seria o NRC específico para aquela área, tá? E aí, na saída, você vai ter o que aqui, ó? Um gráfico de tempo de reverberação com e sem o tratamento acústico, um outro gráfico de esforço vocal necessário do interlocutor em relação ao nível de ruído do ambiente. O que é isso? Então eu tenho uma pessoa conversando com a outra, né? Aqui eu estou falando, claro, para a câmera, aqui para o microfone e tal, não tem muito problema. Mas, assim, quando duas pessoas estão conversando em um ambiente muito ruidoso, elas precisam elevar o tom de voz, né? Não sei se você já passou por isso, né? Você está num barzinho, alguma coisa do gênero, precisa elevar o tom de voz. E aí a tua voz começa a ficar cansada, né? Então, como colocar material acústico, como deixar esse ambiente mais confortável, de forma que não seja necessário elevar o tom de voz. Então, esse é o objetivo aqui da planilha, e ele vai te mostrar isso, tá? Então, vai te mostrar especificamente essa questão. Então, deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui. Não estou com ela aberta. Isso aqui é dados de medição de outra coisa. Vou abrir ela aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, olha aqui, essa aqui é a interface dela, tá? Então, você vai ter aqui, você vai colocar as dimensões do ambiente, coisas do gênero e tal, né? Vai selecionar que tipo de ambiente que você está trabalhando, então, tu vai ter uma janelinha, um checkbox aqui, uma sala de festa, por exemplo, né? Que tipo de material, né, você deseja trabalhar? Vou trabalhar no forro com revestimento, vamos deixar no forro. E aí você começa a mudar aqui os parâmetros, o número de pessoas em grupos, né? E aí você vai vendo quais são os critérios de
sinal ruído, tá? Então tem aqui todas as instruções, como é que funciona e coisa e tal, e aí você vai avançando. Você gostaria de inserir informações do tempo de reverberação simulado ou a partir de valores experimentais medidos no local, né? Então, por exemplo, aqui através de valores medidos no local. Então, vamos dizer que eu medi aqui, deu 3 segundos, aqui deu 2, os nossos colegas aí que fazem medições e tal, né? Vai ficar mais fácil. Aqui deu 1 segundo, 1 e 0,89, por exemplo, né? Então, beleza. Daí você preencheu, mandou lá para o sistema, ok? Né? E aí você vai para a próxima etapa, ok? Aí você vai pensar no seguinte, aquilo que eu falei, né? Esse ambiente é voltado para a fala ou voltado para a música, né? Se for voltado para a música, ele dá uma sugestão de tempo de reverberação ótimo, tá? E aí aqui você pode selecionar a quantidade de material acústico que seria disponível, tá? Ou área que seria disponível, tá? E ele vai fazer uma pequena análise aí para você, ó. Por exemplo, eu só tenho aqui 10 metros quadrados, por exemplo. Então você precisa de um material classe D, tá? E aí você tem lá o coeficiente de absorção aqui, seria o ideal para esse material, né? Uma alternativa, ou ainda você pode ir para outra situação que você muda o coeficiente do material, ele vai te dizer quantos metros quadrados seriam necessários, tá? De material. Então, aqui só um exemplo e tal, né? Daí depois você pode preencher, ele vai te mostrar os pré-cálculos aqui, né? E aí você vai para também uma avaliação numa base de dados que a gente tem aqui com vários materiais, tá? Isso aqui são coeficiente de absorção de diversos materiais com a sua referência aqui do lado, tá? São laudos, são livros e tal, você vai ter toda a informação aqui, tá? Para você dar uma pesquisada nas bibliotecas, e aí você pode ir diretamente aqui para a sua planilha, tá? Aqui já vai preenchido corretamente como é que está a situação, uma análise com e sem o coeficiente, ou com e sem o material acústico, tá? E estando tudo ok e tal, assim, claro que aqui vai gerar uns dados meio estranhos, né? Mas aqui depois você vai ser direcionado para um relatório completo, que se você tem uma consultoria, por exemplo, de acústica, né, você pode pura e simplesmente pegar aqui e colocar o seu logotipo, né, o nome do projeto e tal, então já mandar ver. Então, olha só aqui que legal, ó. Aqui nessa análise, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para mostrar mais claramente o que eu estou falando. Ó, como é que foi a análise? Você pode colocar suas próprias conclusões, né? Feita a sua análise, e aqui vai ter assim, por exemplo, classificação da relação sinal-ruído, sem tratamento acústico, né? Então, vai te dar aqui já um parâmetro, como é que ficou, sem tratamento acústico, e insuficiente. Então, né, já te dá um parâmetro qualitativo da situação. E aqui uma situação com tratamento acústico, claro, se você fizer o trabalho bacana, você vai chegar num resultado suficiente, por exemplo, né? E para qualidade de comunicação verbal também, vai te dar um parâmetrozinho, e aí nos gráficos aqui você pode fazer uma análise depois, com esse tratamento, como é que é esse desempenho, né? Então, vai te dar um parâmetro, tá? Então, essa aqui é a nossa planilha, né? Vocês vão poder conferir, então, nesse link que eu passei, tá? Aqui no chat. Serviria para igrejas pequenas também, tá? Se você pensar que a igreja seria como se fosse um auditório, então aí que tá, acho que o grande X da questão, tá? Assim, é uma planilha de comunicação que, assim, ela tá te dando não só o tempo de reverberação, que eu acho que é o parâmetro principal para vocês usarem no projeto de igreja, mas também se esse ambiente for utilizado como uma sala, um salão paroquial, por exemplo, né, para uma festa. Então, eu acho que isso que é legal, assim, você pode usar para essas duas situações, né, e aí você pode ter já um parâmetro de qualidade sonora desse ambiente. Então, é só acessar esse link que eu passei aqui no chat para vocês, vamos colocar aqui novamente, tá, para você adquirir. Quem quiser dar uma olhadinha aqui, eu vou colocar para quem está vendo a gravação, tá, eu vou colocar aqui no rodapé, tá? Depois eu vou ver se eu coloco aqui também na descrição do vídeo, tá? Então, gente, obrigado aí por essa noite aí com vocês, tá? Foi um prazerzão novamente estar convosco nessa noite aí de segunda-feira. A gente vai se vendo no decorrer da semana, né? Nos nossos grupos aí de WhatsApp, vão comentando também nos nossos materiais, acesse o aplicativo do portal,
e fica à vontade aí de conhecer também os nossos treinamentos, e ficamos à disposição também para projetos, consultorias, laudos, o que vocês precisarem, tá bom? Um abração para todo mundo, uma ótima noite para vocês, e nos vemos do outro lado do portal, tá bom? Um abração e até